Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar da energia da lua cheia no signo de Virgem, que vai ser no dia 24/2 de 2024, às 9h30, horário de Brasília. Temos lua cheia em Virgem. Na constelação de Leão, temos Juno em conjunção com Lilith em Virgem, Sol em Peixes e Quíron na casa 1 em Áries e nó do norte. Vamos falar um pouquinho de Juno. Em Roma, a palavra Juno correspondia a gênio para as mulheres. E para os homens, esses termos diziam a respeito da alma, ou mais precisamente ao espírito vital, interior, ou princípio animador. Sendo assim, cada mulher trazia consigo parte da alma. Com o tempo, a palavra Juno caiu em desuso, mas gênio continuou comum. Na mitologia grega, Juno é esposa de Zeus. Zeus é a personificação de Juno e Juno é a personificação de Zeus. Juno corresponde ao costume de casamentos arranjados, matrimônios de conveniência, em que duas famílias ou nações ou oponentes políticos poderosos concordam em uma aliança política ou social, unindo duas famílias e futuros herdeiros. Tradição em que tem sido repetida por séculos, especialmente entre a realeza e nas famílias poderosas, como meio de aumentar seu poder e posses. Assim, o aparecimento de Juno em um mapa pode não se relacionar estritamente a casamento, mas também representa a raiva emocional interna que se desenvolve e entra em combustão quando o ser amado engana, trai ou desrespeita seus votos de lealdade e devoção. Isso é algo que ocorre frequentemente no jogo do amor e do casamento. Mas afinal de contas, você sabe qual é a verdadeira função de Juno? No nosso mapa, existe um mito que talvez você não conheça, e é deste que eu vou falar. No livro do Alcorão, no capítulo 72, fala de Juno, o gênio. É desta inspiração que eles tiraram ou criaram o desenho do Aladim, o gênio da lâmpada. Adine, a gênia. Então, no livro do Alcorão, Alá criou o gênio no terceiro dia, e o gênio era a primeira filha da terra, ou seja, os primeiros moradores da terra. Eles, diferentemente dos anjos, eles tinham livre arbítrio e poderiam procriar. Eles tinham suas proles e eles tinham livre arbítrio. E dentre estes gênios, tinha alguns que obedeciam à lei divina e tinham outros que não obedeciam à lei divina. E esses que obedeciam à lei divina, eles foram elevados aos céus. No quarto dia, Deus criou os anjos. Os anjos,
Eles não tinham livre-arbítrio e não poderiam procriar. Eles foram criados para adorar a Deus, e eles foram criados da luz, da mesma matéria-prima de Deus. E os gênios, pela conduta deles, eles se achavam iguais aos anjos, e eles frequentavam tanto o céu quanto a terra. E os anjos, eles só ficavam no céu. E depois de muitos milhões de anos, Deus resolveu criar a raça humana. Deus reuniu os anjos e os gênios e disse: vou criar uma terceira raça, do barro, que somos nós, os seres humanos. E Deus criou o homem no 6º dia. Isso de acordo com a fé islâmica, tá? Deus criou o homem no 6º dia, do barro. O homem tem livre arbítrio, como os gênios. E tanto os homens quanto os gênios poderiam obedecer a Deus ou não. E os anjos não. Os anjos, eles têm uma essência angelical. Eles não caem. Quem caíram foram os gênios. E Deus disse para os gênios, quando criou o Adão, ele fez uma reunião e apresentou a sua criação aos anjos e aos gênios, porque Deus deu autoridade para o homem, para ele dar nomes a tudo. E Deus disse: nada ficará oculto, né? Porque Adão, ele ia dar nomes aos anjos para que eles fossem verídicos. E todos reconheceram adâmico, reconheceram a sabedoria do adâmico, porque Deus deu autoridade ao Adão para que eles dessem nomes. E teve um dentre os gênios que não reconheceram Adão. E por ele não se curvar ao Adão, ele se achava melhor, ele se achava superior. Como eu, feito do fogo, vou me prostrar diante de um homem feito do barro, da argila. E por causa da inveja, do seu orgulho, Deus expulsou ele do paraíso, do céu. E ele fez o último pedido para Deus. Ele disse para Deus deixar ele continuar na terra, para que ele pudesse continuar tentando os homens, tentando os seres humanos. E Deus permitiu. Esta é a função do gênio, do Juno, no seu mapa. Na casa onde você tem Juno, gênio, é nesta casa que você é tentado. Sendo que Deus, para lá, não existe certo e errado, não existe noite e dia, não existe o bem e o mal, o céu e o inferno. Porque um é a personificação do outro, porque antes de existir a luz, existiu a noite. E todos deveriam conviver juntos, sendo que alguns obedeciam a Deus e outros não.
tanto os gênios quanto os homens. E a partir deste dia, cada um seria responsável pelos seus atos. Deus colocou Eva e Adão no jardim e disse: vocês podem comer do fruto de toda árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque esta é a raiz dos injustos. E Deus enviou o profeta tanto para os homens quanto para os gênios. Esta foi uma pequena explicação para falar de Juno, os gênios. Agora vamos para os sentimentos. Na casa 1, na casa do ascendente, nós temos Quiron, em Áries e nó do norte. Quiron é representado por um asteroide. No mito grego, Quiron é um solitário. Ele é filho de Saturno Cronos e uma ninfa chamada Filira. Quiron fora rejeitado porque ele era um semideus, ou seja, sua parte inferior era homem e sua parte superior humano, ou seja, mesmo sendo ferido, não poderia morrer porque ele era um semideus. E no objetivo de curar sua própria dor, ele se tornaria professor e curandeiro. Quiro recebeu instruções de Apolo e Diana, tornando-se habilidoso na caça, medicina, música e na arte da profecia. Quiron na casa 1, se estiver em desequilíbrio, ele pode ter uma sensação de solidão, o sentimento de se sentir só. Solidão é considerada um estado de ser solitário. Há quem goste de ficar sozinho e curtindo sua própria companhia, momentos únicos consigo mesma. Estar só e ser feliz é uma escolha. É um momento de introspecção em que você realiza algo sozinho, como, por exemplo, meditar, viajar, fazer alguma coisa sozinho e se sentir bem com isto. Agora há uma diferença entre estar sozinho e gostar de ficar sozinho e se sentir bem com isto, ou ficar sozinho e não se sentir bem com isto. Não consegue encontrar com o seu eu superior, encontrar consigo mesma. Lembre-se, o sentimento de rejeição é uma projeção. A dor é tão grande que você, para não se sentir rejeitado, você rejeita antes de ser rejeitado. E você tem uma sensação no contato com o outro de que você está sendo rejeitado, mas isto não é verdade. É apenas uma sensação. Se você se sentir assim, procure ajuda. No caso desta mandala, a cura é tomar consciência a fim de harmonizar e evoluir, para ser guiado pelo seu próprio espírito.